Fala pessoal, tudo bom? Me chamo Silvan e atualmente moro no sertão piauiense com a minha esposa Gislaine, a Gi. E nós temos esse canal chamado Silvan e Gi na Missão, e aqui nós mostramos um pouquinho da nossa missão aqui no sertão nordestino e alguns lugares que nós passamos. Há alguns dias me chamou a atenção um conteúdo que eu estava acompanhando na internet. Na verdade, não tem muitas coisas que eu acompanho assim com frequência, mas tudo que está relacionado com cultura, povos, né, países, enfim, tudo isso me chama muito a atenção. Eu gosto muito de acompanhar e consumir esse tipo de conteúdo quando eu tenho tempo. E tem um canal que eu gosto bastante, de um mineiro, um brasileiro, que saiu de Minas e ele está fazendo um mochilão pelo mundo. Ele vai a lugares, países e ele se entrega na cultura, né? Ele conhece, ele se conecta às pessoas, à cultura, ele se entrega. E aquilo me chama muita atenção porque, na verdade, ele tem um pouco de missionário, um pouco daquilo que todo missionário precisa ter. E acompanhando o canal dele, o nome desse canal é Aventuras do Guto. Ele atualmente, né, até o momento da gravação desse vídeo, ele está no continente africano. E ele saiu de Moçambique e viajou para Angola. Agora está em Angola, está, enfim, conhecendo alguns lugares, registrando muitas coisas ali para gerar conteúdo para o canal dele. E é muito legal, muito bacana. Eu gosto do jeito que ele interage com as pessoas, com a cultura. Ele vai e se joga de cabeça mesmo e experimenta as comidas típicas, algumas muito, mas muito exóticas. E ele vai transmitindo com muita verdade todas as sensações, emoções, os sentimentos da experiência que ele tá tendo, que ele vai tendo nesses lugares. E só que me chamou a atenção algo no último vídeo que eu vi dele. Ele disse que quando ele saiu de Moçambique, e em Moçambique eles fizeram muitos trabalhos sociais, encontrou ali um casal, uma família de missionários, fizeram muitos trabalhos sociais e, enfim, eles ajudou muitas pessoas naquele lugar. Passou um tempo em Moçambique e viajou para um outro país da África, para Angola. Chegou na Angola e ele ficou um tempo sem postar nada, sem gerar conteúdo, fazer vídeos. E quando ele fez eu acredito que o penúltimo vídeo dele, ele mostrou lá um pouquinho de Angola, mostrou um pouquinho do centro de Angola. E ao final do vídeo, uma pequena fala dele me chamou a atenção. Ele disse que nunca tinha sentido algo como ele sentiu quando ele chegou em Angola. Ele falou assim que ele foi um sentimento que gerou nele muito medo e a única coisa que ele queria era ficar na cama, ele não queria sair da cama. Ele ficou 4 dias em um hotel só se enchendo de besteira, doces, salgados e passando aleatoriamente vídeos pelas redes sociais. Ele não queria sair da cama, ele disse que nunca tinha sentido aquilo. E ele começou a se sentir muito mal, teve muito medo, não queria sair da cama, não queria mais se alimentar e muitos pensamentos ruins vieram à cabeça dele. Por fim, resumo da história. O Guto, só para vocês saberem, esse rapaz aqui que eu vou colocar aqui, ou aqui, não sei, só para vocês entenderem, saber, de repente eu vou colocar até um pedacinho do vídeo para você ver a fala dele, o sentimento que ele narra no vídeo. Queria compartilhar uma experiência com vocês aqui que eu passei por esses dias. Minha passagem em Moçambique, pessoal, foi muito linda, né? A gente levou muita luz, muito amor, foi uma viagem incrível e de bem, né? Então, o bem incomoda o mal, né? Assim como existe o bem, existe o mal. E quando eu pisei aqui em Angola, eu fui tomado por uns sentimentos, gente, que eu nunca tinha sentido, sabe? Eu cheguei com um peso nas costas, sabe, gente? Uns pensamentos muito ruins, assim, isso. E eu fiquei, gente, 4 dias aprisionado numa cama. Assim como existe o bem, existe o mal. E como a gente veio fazendo muito bem em Moçambique, propagando o amor, a luz, a paz, então incomoda o mal. E eu caí de joelhos, de fato mesmo, rezei muito para Deus tirar esses pensamentos da minha cabeça, sabe? E Deus me atendeu, né? Pôs 2 pessoas maravilhosas na minha vida, que foi o Átila e a Isabel, pessoas de muita luz. E graças a Deus hoje eu tô 100% novamente. Daquele hotel e vai para um outro lugar. E ele se hospeda ao lado de um casal. Coincidência ou não, porque para Deus não existe coincidências, ele se hospedou ao lado de um casal de missionários brasileiros lá em Angola. Ele não fala em pormenores como que foi, né, a relação, só aparece nos vídeos
ele com esse casal. A esposa desse rapaz orou com ele, falou a respeito da palavra de Deus com ele, então ele melhorou. Aquele sentimento que o aprisionava tinha saído dele, né, de uma forma que ele também não sabia como explicar. Isso me chamou muito a atenção, porque o mundo espiritual ele é real. O mundo espiritual ele existe, o mundo espiritual ele está acontecendo e muitas vezes nós não nos apercebemos disso. E essa experiência do Guto mostra muito disso. Ele mesmo relata que eles fizeram o bem num outro país, eles fizeram muitas ações sociais, ajudaram muitas famílias. E como esse nosso canal é um canal que, obviamente, cristão, né, para que pessoas conheçam mais sobre o Evangelho, sobre missões, e aí a gente vai alimentando com coisas da nossa rotina, do nosso dia a dia, né, as nossas viagens missionárias, dentre tantas coisas. E diante de tudo isso, eu quero meditar com vocês na palavra de Deus. Vou pegar a Bíblia aqui. Efésios, capítulo de número 6, o apóstolo Paulo ele escreve o seguinte, a partir do verso de número 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. E no verso 13 ele vai falar sobre a armadura de Deus. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. O apóstolo Paulo, um destemido pioneiro que anunciava o reino de Deus, ele estava preso em Roma, e de Roma ele escreve a sua carta aos Efésios. Paulo proclama o evangelho das profundas riquezas de Cristo, e é essa que faz ou que traz transformação na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho. Essa que é chamada de a rainha das cartas, ele encerra falando sobre guerra espiritual, batalha espiritual. Por que eu iniciei falando a respeito do Guto? Porque eu não creio que o que aconteceu com ele, pelos relatos que ele passou no vídeo, que foi simplesmente um mal-estar ou que foi um momento depressivo, e aqui eu não quero excluir de forma alguma que pessoas elas passam por momentos como esse, mas naquele caso, pelo relato dele, não foi isso. Porque a Bíblia fala sobre guerra espiritual. A guerra espiritual, ela existe. Aqui o apóstolo Paulo, inclusive, nos orienta a tomarmos posse, nos apoderarmos, vestirmos a armadura de Deus. E essa armadura, obviamente que aqui ele estava mentalizando um soldado romano. Ele fala que essa armadura nós temos o capacete da salvação, então nós precisamos proteger a nossa mente contra toda essa poluição de informação que nós recebemos todos os dias. A Bíblia diz tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que tem valor, nisto pensai. Então o capacete da salvação, ele serve para proteger a nossa mente, serve para proteger os nossos pensamentos contra todo esse tipo de seta que o mundo espiritual ele lança contra a gente. Só que a Bíblia fala também sobre a couraça da justiça. A couraça da justiça é aquilo que protege o nosso peito, o nosso coração. Então que o Senhor, que a palavra, que Deus proteja o seu coração, a sua vida, as suas emoções, que você esteja blindado contra tudo isso que tem vindo contra o mundo e muitas vezes é invisível e ninguém nem sabe explicar. Mas a Bíblia fala também sobre os sapatos da preparação do Evangelho, essa disposição do ir, do ide, de anunciar, de proclamar o Evangelho, porque no caminho o Senhor é quem nos guarda. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É o que o salmista fala no Salmo de número 119, verso de número 105. E ele vai falar também sobre o escudo da fé, com o qual você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Algo interessante. Na antiguidade, os arqueiros, aqueles que ficavam atirando flechas contra o exército inimigo, normalmente eles colocavam fogo
na ponta dessas flechas para que quando elas pegassem, elas pudessem expandir o fogo e então acabar com aquele exército. Normalmente, os escudos eles tinham uma cobertura extra como pelos de algum tipo de animal e eles estavam sempre encharcados para que quando essas setas atingissem, essas flechas atingissem os escudos, elas assim apagassem. Por isso, dardos inflamados do inimigo. Esses dardos que estão pegando fogo para tentar nos atingir, para tentar atingir a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, tirar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa esperança de viver com o escudo da fé. Com a palavra de Deus que gera em nosso coração fé, nós então conseguimos vencer tudo isso. E ele também diz para a gente empunhar, para a gente estar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é um instrumento não de defesa, mas de ataque. Quando Jesus ele é tentado pelo inimigo em Mateus capítulo de número 4, o inimigo tenta ele com a palavra e Jesus rebate com a palavra. A palavra de Deus é essa ferramenta de batalha que nós temos à nossa disposição. E o que mais esse texto quer nos dizer? Muitas vezes nós estamos lutando contra pessoas, nós estamos lutando contra o esposo, a esposa, contra o vizinho, contra aquele concorrente chato que não sai do seu pé, mas a Bíblia nos diz que a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas, mas contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. A Bíblia ela é enfática ao dizer que existe guerra espiritual e nós não podemos menosprezar, nós não podemos fingir que isso não acontece, porque muitas vezes, como no caso do Guto, quando nós fazemos algo que tem uma grande relevância, algo que está abençoando, mudando, tocando, transformando a vida de pessoas, certamente o mundo espiritual ele é real e muitas vezes nós vamos ser perseguidos e se não tomarmos cuidado, se não tivermos a nossa armadura de Deus, nós podemos sim ser então atingidos por esses dardos inflamados, por pensamentos ruins e estes nos colocar em lugar de caverna, em um lugar de desânimo, em um lugar de depressão, em um lugar de medo, de tristeza. E nós não podemos enfrentar essas batalhas, essas avalanches que vêm contra a gente simplesmente de cara limpa. Nós não temos como vencer. Por isso nós precisamos de Deus, por isso nós precisamos das ferramentas que Deus coloca à nossa disposição. Por isso nós precisamos acreditar, crer que Jesus é quem vai à nossa frente, que Jesus é quem destrói todos os inimigos, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, destruir, acabar com as obras do diabo. A Bíblia nos orienta a temer a Deus, a se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, então ele fugirá de vós. Essa é a palavra-chave, temer a Deus. Submeter a sua vontade à vontade de Deus. Submeter o teu querer ao querer de Deus. Temer ao Senhor. Esse é o princípio de toda a sabedoria que nós precisamos para vencer as guerras espirituais. Portanto, nós não enfrentamos essa batalha sozinhos. Nós temos ao nosso lado, ou melhor, em nós, o próprio Deus, a pessoa mais poderosa que existe. Quando Deus está lutando as suas batalhas, certamente a vitória é garantida. A palavra de Deus nos garante que nós somos muito mais que vencedores por aquele que nos amou, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu preciso concluir dizendo que a nossa vitória foi conquistada na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Cristo, o mais valente de todos, entrou na casa do valentão e tirou dele a sua armadura. Aquilo que o inimigo se apoiava, Cristo tirou dele. E hoje nós, diferente dele, nós temos uma armadura que Cristo, Jesus, disponibiliza para a gente. Que você em Cristo saiba que Ele é quem batalha as suas batalhas. Ele que luta as suas lutas. É Ele que está com você. Se você caiu, Ele tem poder de te levantar. Se você está triste, Ele tem poder de colocar alegria no seu coração. Se está desesperançoso, Ele tem poder de colocar esperança em você. Se você não acredita, mas Ele tem poder de colocar fé no seu coração para crer e ver as coisas grandes de Deus novamente acontecer na sua vida. Creia, não desista, persista. Em Cristo Jesus nós podemos alcançar tudo aquilo que Ele projetou, Ele programou para a nossa vida.
Portanto, independente daquilo que você esteja passando, se você recorrer à palavra, se você recorrer a Jesus, se você recorrer a Cristo, Ele tem o poder de te tirar desse lugar de sofrimento, desse lugar de tormenta, desse lugar de angústia, desse lugar de aprisionamento espiritual, do qual muitas vezes você nem sabe como entrou nele, e te colocar em um lugar de paz, em um lugar de segurança. Creia, o seu socorro é o Senhor. Que Deus te abençoe. Não esqueça, a guerra espiritual, ela existe. Mas se nós estivermos firmados na palavra de Deus, se nós estivermos com a nossa armadura polida pelo sangue de Jesus, nós vamos vencer essa batalha. Deus te abençoe, fica na paz. Se esse vídeo te ajudou, se essa palavra te ajudou, eu peço para que você se inscreva, deixe aí o seu joinha para ajudar a fortalecer cada vez mais esse canal e a mensagem poder chegar a mais pessoas. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.